Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com geometria espacial de posição. Vamos ver hoje continuação de conceitos iniciais. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Outra coisa importante, eu estou um pouco gripado, então acho que a qualidade do áudio não vai ficar lá grande coisa. Outra coisa também, pessoal, é que é importante que você pegue um papel, pegue uma caneta e tome nota de todos os conceitos que a gente vai lançar na aula de hoje. Geometria espacial de posição é tranquila, desde que você fixe os conceitos. Então vamos lá, pessoal. Posições relativas entre retas coplanares. O que são retas coplanares? São retas que estão localizadas no mesmo plano. Então, se duas retas estão em um mesmo plano, ou seja, se elas são coplanares, nós vamos ter três posições possíveis. Quais são? Ou elas vão ser concorrentes, ou elas vão ser paralelas, ou elas vão ser coincidentes. Concorrentes, elas têm um ponto em comum. Paralelas, elas não compartilham pontos em comum. E coincidentes, pessoal, é quando as duas retas, na verdade, representam uma única reta. Isso a gente chama de coincidentes. Aqui eu quero ressaltar um detalhe importantíssimo. Alguns livros didáticos vão trazer o termo retas paralelas coincidentes. Por favor, pessoal, ignora isso. Não vai colocar na sua prova retas paralelas coincidentes, porque dá a impressão que você tem duas, ou três, ou quatro, ou cinco retas no mesmo lugar. Isso não é verdade. Quando nós temos retas coincidentes, na verdade, a gente tem uma única reta. Então a gente pode falar retas coincidentes sem problema algum. O examinador sabe que você está tratando de duas retas que passam pelo mesmo lugar e que na verdade mesmo, representam uma única reta. Agora não vai me falar retas paralelas coincidentes. Vão ser concorrentes, paralelas ou coincidentes. Concorrentes quando elas tiverem um ponto em comum, paralelas quando elas não tiverem pontos em comum e coincidentes quando duas ou mais retas representarem na verdade uma única reta. Uma outra observação, apesar desse nome, retas coincidentes, a gente vai tratando de uma única reta. Então, se R é igual a S, na verdade, nós temos uma única reta. Observação 3, pessoal. Da mesma forma, pontos coincidentes e planos coincidentes vão representar sempre um único ente. Então, por exemplo, se você tiver, entre aspas, vários pontos no mesmo lugar, na verdade você tem um único ponto. Se você tiver vários planos passando pelo mesmo lugar exatamente, você vai ter, na verdade, um único plano. O conceito aqui é análogo ao de retas coincidentes. Na verdade, representam uma única reta. Continuando, pessoal, posições relativas entre retas não coplanares. Então vamos ver. Se duas retas não estão em um mesmo plano, elas são necessariamente reversas. Olha só, aqui nós temos a reta S e nós temos a reta R. Perceba que a reta R intercepta o plano alfa em um único ponto, que é esse pontinho preto aqui da figura de vocês. A reta S, por sua vez, está contida no plano alfa. Então, de novo, a reta S faz parte, está contida no plano alfa, e a reta R não está contida no plano alfa. Ela intercepta o plano alfa em um único ponto. Perceba, pessoal, que é impossível passar um único plano por essas duas retas. Conclusão, essas duas retas são reversas. Quando não for possível passar um plano, o mesmo plano, por duas retas distintas, nós vamos ter um caso de retas reversas. Retas reversas não admitem um plano que intercepte ambas. E a recíproca, pessoal, é verdadeira. Se duas retas são reversas, elas necessariamente não estão no mesmo plano. Obviamente, não existe um único plano que intercepte essas duas retas simultaneamente. E para que esse conceito fique ainda mais claro, a gente vai ver uma animação no próximo quadro. Então vamos ver uma animação daqui a pouquinho. Bom, pessoal, nesse exato momento nós temos duas retas que são concorrentes. Como é que eu sei que elas são concorrentes? Porque elas apresentam um único ponto em comum. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma dessas retas, por exemplo, a reta branquinha, e vou deslocá-la um pouco para cima. Note que, numa visão superior, elas parecem que são concorrentes, mas na verdade elas são o quê? Reversas. Elas não possuem pontos em comum. Retas reversas, pessoal, vão além disso. É impossível que eu trace um único plano que passe por essas
duas retas. Olha só, como que você vai passar um plano que passa por essas duas retas ao mesmo tempo? É impossível. Exatamente por isso, nós temos um caso de retas reversas. Continuando, gente, resumo de retas no espaço, parte 1. Então, olha só, nós temos retas coplanares ou retas não coplanares. Então, as retas ou estão em um plano ou elas não estão em um plano. Se as retas estiverem em um plano, nós temos três casos possíveis. Nós temos retas concorrentes, ou seja, possuem um único ponto em comum, retas paralelas, não possuem pontos em comum, e retas coincidentes. Na verdade, você tem duas ou mais retas que representam, na verdade mesmo, uma única reta. Não vai me falar retas paralelas coincidentes. Esse termo está em desuso. O mais correto hoje em dia é você falar retas coincidentes, quando for o caso, né? E, finalmente, quando nós não tivermos retas coplanares, ou seja, quando as retas não pertencerem ao mesmo plano, nós vamos ter um caso típico de retas não coplanares. As retas não coplanares sempre vão ser as retas reversas. São aquelas últimas retas que nós vimos. Retas reversas não admitem um plano que passe pelas duas simultaneamente. Beleza? Então vamos lá, continuando. Próximo quadro, pessoal. Determinação do plano. Bom, pessoal, a gente acabou de ver que em um plano existem três possibilidades para o mesmo par de retas. Quais são? Ou as retas dentro de um plano vão ser concorrentes, ou vão ser paralelas, ou vão ser coincidentes. Nos dois primeiros casos, a recíproca é verdadeira, ou seja, se nós tivermos duas retas que são concorrentes, ou se elas forem paralelas, necessariamente um único plano passa por elas. De novo. Se duas retas são concorrentes, existe um único plano que passa por elas. Se duas retas são paralelas, existe também um único plano que passa por elas. Então a gente pode falar que nesses dois casos, retas concorrentes determinam um plano e retas paralelas determinam também um plano. Legal, Nerk. E as retas coincidentes? Pessoal, retas coincidentes não determinam um plano. Quando você tiver retas coincidentes, basta você lembrar que é a mesma coisa que uma única reta. E como nós temos, na verdade mesmo, uma única reta, por uma única reta é possível traçar infinitos planos, ou seja, quantos planos distintos você quiser. Consequentemente, como é possível traçar infinitos planos por retas coincidentes, elas não determinam um plano. Então, apenas os dois primeiros casos vão servir para determinar o plano. E a gente vai ver uma animação para tornar esse conceito mais intuitivo. Bom, pessoal, nesse exato momento nós temos um ponto vermelho e nós temos três retas brancas passando por esse ponto vermelho. Essa figura serve para ilustrar que por um ponto podem passar infinitas retas. Então nós podemos imaginar aqui infinitas retas passando por um único ponto. Acho que até aí sem problemas. Por um ponto também, pessoal, nós podemos passar infinitos planos. Então eu vou colocar um plano agora e vocês observam facilmente que este plano azul passa pelo ponto vermelho. Mas esse não é o único plano que a gente pode passar por um ponto. A gente pode passar um outro plano. Então, nesse exato momento, nós temos dois planos distintos passando pelo mesmo ponto. E se eu quiser, eu posso pensar, por exemplo, num terceiro plano. E nesse momento, nós temos três planos passando pelo mesmo ponto. Então, na verdade, nós podemos imaginar infinitos planos passando pelo mesmo ponto. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, nesse exato momento nós temos duas retas que são concorrentes em um ponto vermelhinho. E essas duas retas determinam um plano. Como que eu posso afirmar isso? Simples. Basta que você note que eu posso pegar um ponto, que é o ponto do cruzamento das duas retas, e eu posso pegar dois outros pontos, um de cada reta. Como nós temos três pontos distintos que não estão alinhados, que não são colineares, a gente sabe que três pontos determinam um plano. Então nós temos aqui três pontos que determinam um plano. Dois pontos de cada reta. Então nós temos esse e esse dessa reta aqui, esse e esse desta outra reta aqui. Se eu quiser, eu posso escolher outros dois pontos das nossas retas.
esse, por exemplo. Você percebe que, novamente, nós temos 3 pontos distintos, não colineares, pertencentes às duas retas. Então, novamente, nós temos 3 pontos distintos que determinam um único plano. Então, está mostrado para vocês que duas retas concorrentes determinam um único plano. Bom, pessoal, nesse exato momento nós temos duas retas que são paralelas. Duas retas paralelas. Se nós temos duas retas paralelas, como a gente bem sabe, existe um único plano que passa por essas duas retas que são paralelas. Como que eu posso afirmar isso? Por que eu posso afirmar isso? Porque se nós temos duas retas paralelas, eu posso escolher, por exemplo, 2 pontos de uma e um terceiro ponto da outra. Consequentemente, nós vamos ter 3 pontos distintos e a gente bem sabe que 3 pontos distintos determinam um único plano. Então está mostrado para vocês por que duas retas paralelas determinam um único plano. Nesse momento nós temos uma reta, uma única reta, ou se você quiser pensar, também é possível que nós tenhamos duas ou mais retas coincidentes. Lembrando que quando nós temos retas coincidentes, não importa quantas, todas elas representam na verdade uma única reta. Então até aí tranquilo. Não me fale retas paralelas coincidentes. A gente vai falar retas coincidentes que na verdade representam uma única reta. É o caso. Então nós temos uma única reta e essa reta eu vou mostrar para vocês que existem infinitos planos que passam por uma única reta ou por retas coincidentes, que na verdade representam, como eu já falei, uma única reta. Então está aqui para vocês um plano que passa por essa reta. Pergunto para vocês, esse é o único plano que passa por essa reta? Não! Eu posso pensar num outro plano perpendicular ao primeiro que passa pela mesma reta. E não é só isso, eu posso pensar em um outro plano. Olha só, coloquei mais um plano. Posso colocar um outro plano. Então nós temos aqui 3 planos distintos que já passam pela mesma reta. Consequentemente, uma única reta ou retas coincidentes não determinam um plano. Existem infinitos planos que passam por uma reta, como também existem infinitos planos que passam por retas coincidentes. Lembrando que retas coincidentes, na verdade, representam uma única reta. Continuando, pessoal, determinação do plano. Existem mais 2 modos de determinação de um plano. A gente viu 2 modos. Duas retas concorrentes determinam um plano e duas retas paralelas determinam também um plano. Retas coincidentes não determinam um plano. Então são esses 2 casos. Nós vamos ver mais 2 casos. Quais são? Através de 3 pontos distintos e não colineares, ou seja, se eu tiver 3 pontos diferentes e não alinhados, eu também consigo passar um plano por esses pontos. E se nós tivermos uma reta e um ponto diferente, um ponto que não esteja contido nessa reta, a gente também consegue determinar um plano. Então são essas 4 formas. A gente pode determinar um plano através de 2 retas concorrentes, 2 retas paralelas, através de 3 pontos distintos e não colineares, ou seja, que não sejam alinhados, e finalmente através de uma reta e de um ponto, desde que esse ponto não pertença a essa reta. E, logicamente, nós vamos, para não perder o costume, ver uma animação sobre esse conceito que a gente acabou de falar para vocês. Bom, pessoal, nesse exato momento nós temos 3 bolinhas no espaço, que representam 3 pontos. E a gente sabe que por 3 pontos passa um único plano. 3 pontos também, pessoal, é o mínimo possível para que a gente possa ter uma figura fechada, que seria o triângulo. Como nós temos um triângulo que está determinado por esses 3 pontos, a gente pode garantir que existe um plano que também passa por esses 3 pontos. Então é importante que você saiba que 3 pontos determinam um plano, naturalmente, desde que esses pontos não estejam alinhados, desde que esses pontos não sejam colineares, beleza? Aqui vocês podem ver que nós temos uma reta e um ponto. O ponto não faz parte da reta. Se isso acontece, a gente pode falar com certeza que existe um único plano que passa simultaneamente pelo ponto e pela reta, ou seja, um ponto e uma reta no espaço, desde que o ponto não seja
pertencente à reta determinam um único plano. Por que a gente pode garantir isso? Simples, basta que você escolha dois outros pontos distintos na reta em questão. Então a gente vê facilmente que nós temos novamente três pontos distintos não colineares. E como a gente bem sabe, três pontos distintos determinam um único plano. Então está mostrado para vocês. Continuando, pessoal. Posições relativas entre a reta e o plano. Novamente, existem três possibilidades. Quais são essas três possibilidades? A reta e o plano não possuem pontos comuns. Nesse caso, a reta e o plano vão ser paralelos. A reta e o plano possuem um único ponto em comum. Nesse caso, a reta e o plano vão ser secantes. E finalmente, não morra de tédio, se a reta e se o plano possuírem dois pontos distintos em comum, a reta vai estar contida no plano. Inclusive, a gente já viu isso no postulado de inclusão, que a gente já explicou para vocês. Se nós tivermos dois pontos distintos de uma reta que são pertencentes a um plano, a gente pode falar com segurança que essa reta está contida no plano em questão. E, logicamente, a gente vai ver uma animação sobre esse tipo de abordagem que a gente acabou de tomar. Bom, pessoal, aqui nós temos um plano e uma reta novamente, e nós percebemos facilmente que esses dois elementos não possuem pontos em comum. Nenhum ponto em comum. Como eles não possuem pontos em comum, a gente pode falar que o plano e a reta são paralelos. Por que paralelos? Porque eles não possuem pontos em comum. Bom, pessoal, aqui nós temos um plano azul, uma reta branca e um ponto, que é o ponto de intersecção desta reta branca com este plano azul. Nesse caso, nós temos aqui esta reta atravessando o plano, entre aspas, né? E esse ponto vermelho representa o único ponto que o plano e a reta possuem em comum, ou seja, o intercepto da reta no plano. Se isso ocorre, a gente pode falar com certeza que o plano e a reta são secantes, ou também a gente pode falar que o plano e a reta são concorrentes. Aqui nós temos um plano, que é esse plano azul, que vocês estão vendo. Nós temos uma reta também. E eu vou falar para vocês que nós temos dois pontos que fazem parte tanto da reta quanto do plano. Então esse ponto vermelho está na reta branca e no plano azul. E este outro ponto vermelho também está na reta branca e no plano azul. Se isso acontece, a gente pode falar com certeza absoluta, pelo postulado da inclusão, que a reta está contida no plano, ou seja, a reta faz parte do plano. Continuando, pessoal, existem três possibilidades para as posições entre dois planos. Então imagine dois planos. Se nós temos dois planos, existem três e apenas três possibilidades para esses caras. Ou os planos vão ser coincidentes, ou seja, na verdade você tem um único plano. Isso é muito parecido com retas coincidentes, pessoal. Se duas retas são coincidentes, elas na verdade representam uma única reta. Se dois planos são coincidentes, então na verdade esses caras também representam um único plano. E se eu tiver pontos coincidentes, na verdade esses caras representam um único ponto. Agora a gente vai falar dos planos secantes. Planos secantes são aqueles que possuem uma única reta em comum. Então sempre que nós tivermos dois planos se interceptando, essa região sendo apenas de uma reta, a gente vai ter um caso de planos secantes. E finalmente nós vamos ter os planos paralelos. O que são planos paralelos? É muito parecido com o conceito de retas paralelas. Dois planos paralelos, eles não possuem pontos em comum. Sempre que você tiver um caso de planos que não se interceptam, você vai ter um caso de planos que são paralelos. E a gente vai ver, naturalmente, uma animação sobre esse conceito daqui a pouquinho. Aqui, pessoal, nós temos dois planos. Mas, Nerk, eu só estou vendo um plano. Beleza, é exatamente isso que eu queria que você identificasse. Se nós temos dois planos que são coincidentes, na verdade mesmo, nós temos um único plano. Então, dois planos coincidentes representam um único plano. Aqui, pessoal, nós temos dois planos que são secantes. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, dois planos secantes. E a gente sabe que eles são secantes porque eles se interceptam.
E o ponto, ou melhor, a região de intersecção seria uma reta, que é justamente essa reta vermelha que aparece no vídeo de vocês. Então, dois planos são secantes ou concorrentes se eles possuírem uma única reta em comum, que é justamente a reta da intersecção. Bom, pessoal, aqui nós vemos dois planos distintos, o plano azul e o plano vermelho. Nós percebemos facilmente que o plano azul e o plano vermelho não possuem pontos em comum. Se eles não possuem pontos em comum, a gente pode falar que o plano azul e o vermelho são paralelos entre si.